Oi, gente. Hoje eu quero conversar aqui um pouco mais sobre algumas características, alguns traços de personalidade, e aí vai conectar um pouco com a minha decisão de estar mais aqui no YouTube ao longo desse ano. Aliás, você tá gostando? Me conta aí, né? A gente tá aqui. Esse é um vídeo já mais adiantado aí no processo, é o quê? O quinto vídeo já que a gente tá. Me conta isso, principalmente se você me acompanhava no Instagram, né? Como é que você tá achando desse formato? Enfim. Mas vai acabar conectando os traços que eu vou falar hoje com a minha decisão, né? De ter feito essa mudança, como foi difícil para mim, né? Tomar essa decisão e tal. Então, qual que é o traço que eu quero falar? Bom, eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre como eu funciono, né? Os meus traços, usando como exemplo. Lembrando que aqui só trabalhamos com histórias baseadas em fatos reais, né? Então são ou histórias minhas ou de pessoas que eu atendi, mas que eu não compartilho nunca nomes e detalhes, né? Fica preservada a sua identidade, tudo, mas é baseado em fatos reais. E aí eu já contei num vídeo com mais detalhes, um pouco de como eu funciono, as minhas inseguranças, que eu tendo a ser uma pessoa mais profunda, então eu gosto de me aprofundar nos assuntos, eu gosto de entender. Acho que eu não falei naquele vídeo, mas eu também tenho um traço muito forte de sensibilidade, né? De ser uma pessoa sensível, de captar bem sinais não verbais. Isso é uma característica dos introvertidos, né? Os introvertidos, eles percebem mais o não verbal, eles são mais atentos a isso. Então, às vezes, se alguém tá falando e o tom de voz dessa pessoa tá mais triste naquele dia, se o olhar tá mais para baixo, o introvertido ele vai captar isso. Ele vai perceber sinais que às vezes pelo extrovertido passa despercebido, tá? Que mais? Bom, enfim, falei algumas coisas lá do meu perfil. Se você não assistiu, né, assiste lá aquele vídeo que é bacana, porque aí esse aqui vai entrar como um complemento. Existe uma característica em algumas pessoas de ter um certo pensamento arborizado. Esse é um tema, um termo da psicologia, né? Eu aprendi com uma psicóloga parceira, com quem eu também fiz terapia. Não foi aquela terapia lá de quando eu era mais novinha que eu conto no outro vídeo, não. Foi uma terapia mais recente que eu fiz. E ela mencionou isso. O que é o pensamento arborizado, né? A partir de uma ideia, aquilo vai abrindo janelas na mente da pessoa. E essa pessoa, ela tem uma certa facilidade em fazer conexões, né? Conectar mesmo ideias. Às vezes ideias que nem se conectam de uma forma tão óbvia, mas ela conecta, sabe? E aí ela tem alguma coisa ali já dentro dela, de um livro que ela leu, alguma coisa que ela assistiu, alguém fala um negócio, ela, nossa, isso aqui conecta com aquilo. Entende? Assim, então, ela vai de fato ramificando, abrindo árvores ali na cabeça dela a partir de uma ideia central. Isso é bom? Depende. A gente usa para quê, né? Se eu, por exemplo, deixar minha cabeça livre, leve e solta, ela vai tentar sempre me proteger. Então, para onde ela vai? Para cenários de riscos. Para cenário, a partir de uma ideia central, ela vai traçar os riscos possíveis daquilo. Se eu embarcar nisso, eu piro, porque, meu Deus, é muito cenário catastrófico que eu sou capaz de criar. Você não sabe do que eu sou capaz, né? Pode ser muito difícil até de viver, sabe? Assim, difícil, né? Porque, meu, imagina que você, a partir de alguma coisa que acontece, você traçar um monte de cenário que é difícil, ruim. Qual a intenção da sua mente? Te proteger? Falar, evita isso, evita isso, evita isso, evita... Mas é muito difícil viver assim, muito custoso, sabe? A vida pesa, né? Então, a gente sempre... É isso que eu falo sobre manejar o perfil. A gente sempre tem escolhas, né? Entender que, de repente, a mente funciona assim, de repente você tem aí um pensamento muito arborizado também, que vai abrindo um monte de janela e tal... isso pode ser usado para o bem? Pode. Você tem que aprender a domar essa sua mente, né? Tem que aprender a direcionar. É fácil? Nem um pouco, mas assim, é possível, tá? E aí, quando a gente usa isso para o bem, é bom, porque imagina no meu trabalho, né? Eu consigo conectar coisas que não são óbvias muitas vezes. Então, por exemplo,
alguém que tem essa dificuldade de confiança na vida. Como que a espiritualidade ajuda essa pessoa? Muito, muito, sabe assim? É um remédio muito potente, né? Agora, como que essa pessoa vai se conectar com essa espiritualidade? Aí que tá a grande chave, né? Porque se a mente funciona assim, talvez eu tenha que buscar uma fé mais racional. Se eu tenho uma dificuldade em confiar, não basta dizer, confia. Ai, confia. Aquele otimismo que um outro perfil acessa tão facilmente, essa mente não vai acessar. Ela é do risco, ela é uma mente um tanto científica mesmo, sabe? Assim, não, mas olha, tem isso, tem outro, tem outro. Então, assim, existe uma forma de buscar uma fé mais racional? Foi o caminho que eu trilhei. Existe, né? E aí, talvez para essa pessoa seja isso, entende? Aí, dá para conectar pontos, né, que alguém trouxe ali numa fala que não é da ciência, mas que encaixa. E aí, as coisas, que não é da ciência, que é da espiritualidade, né, nesse exemplo que eu tô dando, e a coisa encaixa. Aí as coisas começam a fazer sentido para essa pessoa, entende? Enfim, né? Aí, você tá percebendo que os temas aqui estão ficando um pouco mais complexos, né? Essa é a ideia mesmo, sabe? Eu parti lá de coisas mais simples, tô meio que aprofundando aqui. Se ficou muito confuso, aí você me avisa também. Você fala, Fernanda, não, aqui você viajou, não entendi nada, volta lá pro simples, porque você viajou na maionese. Ou você fala, nossa, deu pra entender, entendi, me avisa. O que eu queria contar do Instagram? A partir do momento que eu entendi que a minha mente funciona nesse jeito meio arborizado, né? E que naturalmente eu vou abrindo janelas a partir de uma ideia central, para analisar comigo o Instagram, como é que ele funciona, tá? TikTok eu nem sei falar porque, não sei, alguma força cósmica protetora me protegeu. Toda vez que eu olho para aquilo eu falo, não dá, não consigo, não dá. Aí você escuta tendências. Não, porque a tendência, né? Eu falo, não dá. Então, eu nem sei falar do TikTok, porque eu nunca fui pra lá. Mas o Instagram, vamos analisar junto o Instagram. Você abre a tela dele. Tem lá vários stories de pessoas que você gosta de acompanhar. É proposital isso, tá? Isso não é nenhuma força cósmica do universo. É como o algoritmo mesmo funciona. Aí você vai ter curiosidade de entrar. Então, pelo menos aquelas caixinhas visíveis, as primeiras ali, provavelmente você vai clicar. É difícil não clicar, né? E aí, imagina, você pegou uma micro história de um que você gosta de acompanhar, uma micro história de outro, uma micro história de outro. Se você abriu 3 stories, você abriu 3 árvores na sua cabeça. Se você funciona assim, né? Nessa coisa do pensamento arborizado. E o Instagram, por natureza também, principalmente nos stories, ele é inacabado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Imagina alguém que você gosta de acompanhar. A pessoa vai te postar que ela tá indo, sei lá, pra algum lugar que ela não falou onde é. Porque é assim que a coisa funciona um pouco ali. Uma janela aberta ali. Pra onde a fulana tá indo? Quero saber. Ou você posta pior. Perfil nosso, insegurança, medo. Ela postou que ela tá no hospital. Nossa! Aí você já abre uma árvore cheia de galho. Hospital, por que será? Passou mal, tá doente, tá com câncer, porque, né, a gente tem a tendência a ser trágica. Tô falando a gente porque se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você pensa aí parecido. Abriu um monte de janela na sua cabeça, sabe? Podem ser coisas boas também. A pessoa fala, nossa, gente, novidade aqui no meu trabalho. Você também já abriu uma árvore cheia de ramos. Qual será a novidade? Você vai criando hipóteses. O pensamento arborizado é esse que vai criando hipóteses. Nossa, será que ela vai mudar radicalmente? É só um pouco a mudança? Será que é o quê? E aí isso ativa em você algo que também é muito presente nesse nosso perfil, que é a curiosidade. Você vai querer estar lá amanhã de novo, e de novo, e de novo, para pegar os capítulos da história, né? Qual o problema disso, né? Você abriu esse monte de árvores na sua cabeça, se você ficou lá, sei lá, 5 minutos. E outra coisa, é comportamental por que o Instagram deu tão certo? Porque ele cabe nos 5 minutos. E todo mundo tem 5 minutos de intervalo em algum momento do dia.
Você tá esperando um cliente chegar, você tá esperando uma reunião que vai acontecer no trabalho, você chega um pouco antes, na hora da saída da escola das crianças, e aí você vai esperar esse tantinho. Você tá esperando a água ferver para pôr o macarrão para cozinhar e já tá quase ali e tal. Todo mundo tem os intervalos de 5 minutos e o Instagram cabe nesses intervalos. Aí você faz o quê? Você começa a abrir nesses 5 minutos e vira hábito. Virou hábito, meu bem. Entrou na sua vida. Por isso, as empresas que dão mais certo são aquelas que dão um jeito de virar hábito na vida das pessoas. Isso não sou eu que tô falando, não. Eu li alguém mais inteligente que eu falou isso. Eu não lembro quem agora, mas essa frase não é minha. Mas quando eu li, fez muito sentido pra mim. O Google também cresceu assim, né? Dá um Google aí e tal, vira hábito, entendeu? Aí, cara, imagina que você teve, sei lá, uns 3 episódios de 5 minutos ali no dia e você entrou. Você abriu lá, sei lá. Se em cada desses 5 minutos você abriu 3 árvores na sua cabeça, você abriu 9 árvores ali de coisas, meu, o que será? Nananã, nananã, nananã. E qual que é o grande problema disso? Provavelmente você tem uma vida também, sua. O que faz parte da sua vida? Os seus próprios filhos, o seu próprio trabalho, os clientes que você atende e tal. Isso também vai abrir um monte de árvore na sua vida, sabe? A sua própria saúde, né? O seu cachorro, se você tem cachorro, sabe assim? A sua mãe, o seu pai, que você de alguma forma, sei lá, às vezes tem que amparar e tal. Aí, cara, o Instagram tá poluindo a sua mente frutífera com coisas que te ajudam em quê, exatamente? Sabe? Aí você vai falar, não, mas é que o Instagram me inspira, eu me inspirei na fulana. Avalia bem o quanto você tem de fato de ganho. Foi essa análise que eu fiz, né? Cara, sendo muito sincera, eu tô poluindo a minha mente com um monte de coisa que não tá me ajudando. E se a gente tem esse pensamento arborizado que abre um monte de janela, o que acontece com o seu computador quando tem 1000 coisas abertas? 1000, porque você não fecha, você vai abrindo, você vai abrindo, você vai... O que uma hora acontece? Acontece o pã, tela azul, né? Então, quando eu me dei conta disso, e por que eu me dei conta disso? Porque, nossa, sou master inteligente? Não, porque eu vivi momentos de pã, tela azul. E é assustador, é assustador. Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Pera, não. Aí, imagina, a mente arborizada, ela abre uma mangueira, já viu? Árvore de manga, mangueira gigante, milhares de galhos, tal, para entender o que tá acontecendo. Às vezes, é só excesso de estímulo, tá? Então, como prevenção, que você tem aí uma mente como essa, pensamento arborizado, né? Usa com muita cautela essas coisas que são rasas, mas abrem na mente, né? Uma série de coisas, tal. Porque assim, de uma foto que você vê, de um post com legendas, fala, não, mas eu vou usar de uma forma consciente, eu vou ler textos longos. Cara, você vai ler o texto longo, tentar entender o que estava passando na cabeça da pessoa quando ela escreveu aquilo, como a foto que ela colocou junto se conecta com a escrita. Você vai olhar aquela foto em detalhes para perceber certas coisas, tal, sabe? Então, assim, avalia se você tem espaço no seu HD para conviver com uma rede como essa. Todas as vezes que eu resolvo falar, cara, vou sair um tempo, eu funciono bem melhor. Né? E aí agora eu só tô sendo mais obediente a esse direcionamento divino e ficar de fato mais tempo longe, sabe? E buscar outras redes que dá pra gente ter conversas como essa, que a gente aprofunda um pouco mais, tal. Então, caso você... E aí, ó, muito importante que eu vou falar. Se você percebe que o seu filho funciona assim e ele ainda é um adolescente e tal, cara, muito cuidado com o quanto ele tá acessando dessa rede. Tá? Porque se é um adolescente, naturalmente tem muita coisa na cabeça também. O que eu vou fazer da vida, o que eu gosto de trabalhar, tem as coisas da escola, tem as mudanças ali da adolescência que são importantes, né? Não sei se já passou ou não pela puberdade. Nossa, já tem muita coisa na cabeça, sabe? Assim, e aí pode ser mais tóxico, porque esse cérebro não está formado ainda. Aí pode entrar num lugar muito grande, as arvorezinhas lá podem abrir uma série de comparações, uma série de coisas não saudáveis. Não que a gente, adulto, maduro, não caia nesse buraco também, a gente cai.
Mas um adolescente, um pré-adolescente, uma criança pode ser muito, muito nocivo. E aí é responsabilidade sua, se você assistiu esse vídeo, se você tá vendo que o seu filho funciona assim, é responsabilidade sua ajudá-lo nesse processo, tá? Eu posso te ajudar com ferramentas para isso também. Então, acendeu aí uma luz, uma lâmpada, tal. Lembra do que eu falei? Se dá pan no cérebro adulto, formado, consciente, imagina o que pode acontecer num cérebro ainda em formação. Não é brinquedo, gente, não é brincadeira, é sério, tá bom? Ficou meio denso esse vídeo, né? Calma, tá tudo bem também, dá pra manejar tudo, tá? Ficou na dúvida, vamos conversar, não sofra sozinha, não abra 1000 árvores aí, meu Deus, meu filho, nananana, né? Cada vez os vídeos estão ficando mais longos, não sei o que fazer, gente, pelo amor de Deus. Chega, tchau, até o próximo.